Será mesmo que toda cólica na hora de menstruar é dolorosa a ponto de deixar a mulher incapaz de realizar tarefas do dia a dia? Cuidado! Um dos sintomas da endometriose é justamente a dor intensa. E neste mês, o Março Amarelo vem para conscientizar sobre a doença. Então fique comigo que a gente vai esclarecer muitas dúvidas sobre a endometriose. O Viva Saúde Unimed Tubarão está no ar. E em nome da Maria Rocha e da Unicred, eu recebo aqui hoje o ginecologista, o Dr. Leandro Gugel. A gente vai falar sobre o Março Amarelo, sobre a conscientização da endometriose. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui com a gente, participando mais uma vez do nosso videocast. Mas é sempre um assunto muito interessante e eu acho que vale a pena a gente estar aqui sempre falando sobre isso. Mas vamos lá, doutor. Então, o que é a endometriose? Então, a endometriose seria a camada interna que reveste o útero, ela é chamada de endométrio, né? Quando a mulher não engravida, no fim do período do ciclo dela, ela vai descamar esse endométrio e sair na forma de menstruação. Essas célulazinhas, elas podem, como elas migram para dentro da cavidade, ali o sangue, e a teoria é essa, que elas migrariam e se implantariam e desenvolveria a endometriose, que é uma doença inflamatória crônica, né, benigna na maioria das vezes, raramente ela pode se transformar em lesão tumoral, geralmente isso quando acontece é no ovário, geralmente próximo à menopausa ou logo depois da menopausa, né, em carcinomas endometrióide ou carcinomas de células claras, mas enfim, né, ela é considerada uma doença benigna, né? E ela, como ela é uma doença inflamatória, ela vai levar a dor. O principal sintoma dela é dor. Dor no período menstrual, dor na relação. Algumas pacientes, e são algumas bastante, de 40% a 50%, podem cursar com infertilidade associada. Pode ter sintomas intestinais, como dor, como sangramento. Pode, mesma coisa na questão urinária, dor, sangramento, geralmente associado no período menstrual. Com o passar do tempo, isso pode progredir para uma dor crônica, né? Então, ela é uma doença hoje que ela está sendo muito debatida atualmente, né, e considerada de uma doença de saúde pública, né? Por que isso evoluiu tanto, né? Não sei se o pessoal já se perguntou por que no tempo das nossas avós a gente não tinha, né, tanto essa questão endometriose. Nós tínhamos algumas coisas diferentes. As nossas famílias eram maiores, né? Eu tenho uma avó que tem 11 filhos, então ela menstruou muito pouco na vida dela. Quando ela não estava grávida, ela estava amamentando, né? Então, eram pacientes que começaram a ter filhos muito cedo, né? Geralmente eram pacientes da área rural, né? Então, com o passar dos anos, a gente teve uma urbanização, uma industrialização. A alimentação nossa passou para toda mais condimentado, mais, né? Então eu acho que teve essa mudança, né? E alterações genéticas, alterações hormonais, ambientais fizeram com que nós tivéssemos, eu acho, esse boom, né? A gente hoje sabe que a endometriose ela está presente entre 10% e 15% da população feminina. Isso é muito alto, isso é né? muito alto, né? Se nós pegarmos em nível mundial, dá um bocado de mulher que tem transtorno muito grande por essa doença e que estão há muito tempo sofrendo, porque essas mulheres, elas têm um atraso em média de 7 anos no diagnóstico, elas passam por 4, 5 profissionais para conseguir o diagnóstico. Até entender o que está acontecendo. E eu acho que aqui a gente tem erro das duas partes, do paciente e, claro, do profissional da área da saúde. Do paciente, por quê? Porque a sociedade, principalmente a nossa sociedade, ela traz uma cultura que menstruar é normal dor e normal. É normal. Então a paciente, às vezes, elas não queixam para mim lá no consultório. Ela queixa quando eu indago ela se ela tem dor menstrual. E às vezes eu pergunto, se ela tem dor menstrual? Não. E cólica? A cólica eu tenho, doutor. Daí eu me pergunto, dor e cólica são... Né? Então, assim, às vezes a forma que você pergunta, o paciente pode responder e não... Né? Então, eu acho que a gente tem a questão
do paciente não queixar por uma questão cultural. E talvez a questão do médico também não estar habituado e não pensar muito nessa doença, Mas né? aí pode pensar em quê? Nós temos muitas doenças que que têm sinais muito similares, né? As doenças gastrointestinais, que podem simular uma endometriose, então às vezes acabam pensando em outra questão e esquecem da questão de endometriose, né? Outra dificuldade é a questão dos exames de imagem, né? Às vezes um exame de imagem numa doença que não é tão grave não vai aparecer, ainda mais se não for pedido para um profissional já com uma pesquisa, então não com é protocolo adequado para fazer aquele exame. Então não é toda endometriose que aparece em exames de imagem. Não, a gente tem endometriose superficial, vamos supor, né, que são implantes de endometriose com menos de 5 milímetros de extensão no tecido, de profundidade, que dificilmente, a não ser o radiologista vai conseguir pegar um foquinho minúsculo desse, né? Então, assim, e também a questão da queixa não ser, digamos assim, eu tenho uma lesão grande, eu vou ter muita dor. Não. Isso que eu ia perguntar. Então uma lesão pequena pode incomodar também? Pode. Infelizmente, a extensão da doença, teoricamente, não deveria. E por que isso, doutor? Tem uma explicação? Não consigo te responder isso nesse momento. Eu acredito que, assim, ó, tem pacientes que, talvez, tolerância da dor do paciente, né, tem vários fatores que podem levar a essa questão, mas a gente pega, às vezes, pacientes com uma endometriose, com aderências, com endometriose, às vezes até no intestino, e que vão para uma cirurgia, para benigna, para uma retirada de útero, e que que o médico é surpreendido lá dentro por uma endometriose muito grande, muito profunda, né? Com vários órgãos acometidos e o paciente sem muita queixa. Aí depois tu vai perguntar e aí a paciente... realmente, isso eu sentia, mas achei que, né? Era normal. Então, acho que a gente tem essa questão, assim, da endometriose, ainda por ela ser uma doença bem enigmática, né? A gente, às vezes, deixa passar algumas coisinhas, tanto da parte nossa, quanto da parte do paciente na queixa, né? Doutor, então, só pra gente recapitular, né? O endométrio, ele sai, ele não vai para o lugar onde ele deveria ir quando está na menstruação, né? Ele deveria sair. E as células acabam indo para outros lugares por um problema do nosso corpo. Não existe uma verdade, causa. O que acontece? O útero, né? Ele é um órgão que tem as trompas de cada lado, né? O corpo uterino, faz de conta que seria minha mão com as tubas de cada lado. E o canal endocervical com a vagina. Então, no período menstrual, ele vai fazer a contração miometrial para expulsar o endométrio, que seria a menstruação, e para o próximo ciclo formar o novo endométrio, que é onde o feto se implantaria, as células, no caso, o embrião, né, vai se implantar para gerar uma gestação. Então, ela não engravidou, ele faz a contratura, expulsa, né? Entra no período menstrual, expulsa. Só que parte desse sangue sai para fora e mais parte desse sangue reflui para a cavidade. Mas isso normal? Isso é normal. Tá. Toda mulher, provavelmente 90% delas vão ter esse refluxo, né? E isso, Sampson diz que é uma das causas de endometriose. Tudo bem, para a pelve. E agora aquela endometriose que eu pego no pulmão? A menstruação não chega no pulmão. Então o que vai justificar? O quê? Então, o quê? Então a gente tem outras teorias. Teoria da metaplasia celômica, nós temos endometriose em homem, né? Então, não. Então, peraí. Exatamente. Endometriose em homem? Como assim? Isso, então tem outras teorias, não somente da menstruação. Mas por isso tem que endometriose em homem? Sim, por isso que ela não é comum, né? Tem câncer de mama em homem também. Tá. Mas, nossa, e eu ainda, no começo, ainda perguntei, tá, doutor, tem alguma coisa assim, diferente, que a gente... Endometriose em homem. Então, nós temos estudos de fetos que foram abortos com endometriose. Né? Então, assim, eu acho que ela ainda é muito enigmática pra gente, essa doença, né? E eu acho que a questão do março tá aí para isso, a gente precisa... conscientizar tanto a população quanto a área médica, nossos colegas,
né, a enfermagem, todo mundo sobre a possibilidade dessa doença, uma doença onde a gente vai levar um transtorno na vida pessoal da paciente, na sua vida profissional, na sua vida familiar, socioeconômica, tudo, né? Porque uma paciente que leva 7 anos para ser diagnosticada e passa 7 anos, sendo que em 6 meses, eu cheguei logo após o Dr. Ney falando sobre dor crônica, ele deve ter falado tempo para cronificar dor, né? Então, depois de 6 meses, um paciente com dor, ele vai passar a ter dor crônica. Isso. Né? Então, essa paciente vai começar com dor crônica, é aquela paciente que começa a ter falta na escola quando ela é adolescente, depois ela começa a ter problemas para ir no trabalho, porque chega naquele período menstrual, ela não consegue sair da cama, ou ela tem que ir para pronto-socorro para ser medicada, e aí faz a investigação e aí não acha nada, e aí o pessoal já começa a questionar a questão psicológica do paciente. Então, eu acho que a gente precisa melhorar para que a gente não perca esse tempo, né? Porque além de se a gente demora no diagnóstico, a gente demora no tratamento e a doença se agrava. Né? Então, a gente precisa melhorar para entregar um resultado melhor para o paciente, né? Uma qualidade de vida que geralmente a paciente está buscando isso. E doutor, existe uma idade em que pode começar a desenvolver endometriose? Adolescente já pode ter endometriose. Nós temos relatos de que 50% a 60% das adolescentes ou de mulheres jovens com dor pélvica crônica possam ter endometriose. Né? Então, e aí, quando a paciente é muito jovem, nesses casos, o que pode ser feito? A gente faz a investigação, né? Conforme a queixa do paciente. Às vezes ela chega lá queixando que ela tem uma dor. Porque assim, gente, dor menstrual até a um certo nível a gente considera uma cólica como podendo ser até normal. Mas dor incapacitante, ela não pode ser normal. Não pode uma dor menstrual te botar na cama. Então, a paciente que chega com uma queixa dessa, ou que a menstruação dela é insuportável, que ela precisa usar medicamento, ela usa a bolsinha de água quente, mesmo assim não alivia, e que ela tem que ficar de cama, a gente precisa avaliar essa paciente. Tem que ter um olhar mais apurado para ela. Precisa se solicitar um exame, ela precisa ter um acompanhamento, talvez, um pouco mais de perto para essa questão de endometriose. Fez todos os exames numa adolescente, às vezes ela não tem relação sexual, às vezes tu não consegue fazer um ultrassom para mapear a endometriose, né? Tu vai precisar usar uma ressonância. Às vezes o pessoal que vai fazer o exame também não usa todo o protocolo, porque ela não teve relação, aí não usa o gel, né? E pode passar algum foquinho, às vezes não percebido, às vezes foco pequeno, mas isso mudaria a forma de tratamento? Acredito que não, porque a gente não vai operar uma paciente com 15 anos, com uma lesão pequena de endometriose, que não foi instituído um tratamento clínico para ela, não só hormonal, mas nutricional, fisioterapia, acupuntura, atividade física. A gente tem que entender que a endometriose, ela precisa de um acompanhamento de equipe multidisciplinar e que a cirurgia não vai curar a paciente, porque muitas vezes elas fazem a cirurgia e desaparecem. E voltam quando começam a ter dor. E aí, não, porque voltou? Porque voltou. E aí tu pergunta, e o remédio? Não, eu parei de usar, doutor. E não estou acompanhando. E aí, às vezes, todo o trabalho que a gente levou e teve toda aquela preocupação e cuidado vai embora, né? Então, assim, a paciente com endometriose é a paciente que precisa seguir o acompanhamento com a equipe, né, multidisciplinar. Ela vai ficar acompanhando com o ginecologista. Se ela teve lesão de intestino, que muitas vezes o paciente tem, a gente precisa tirar intestino na cirurgia, às vezes precisa ressecar a bexiga. Eu tenho pacientes que já tiveram perda de rim por endometriose. Às vezes a endometriose está no músculo da respiração, né? Às vezes a paciente faz pneumonia no período menstrual devido à endometriose que está lá no pulmão. Então, eu acho que assim, a gente vai montar a equipe multidisciplinar, né? E a paciente tem que atentar a isso, porque, né, é uma doença que eu tô com uma paciente que de 2018 até dezembro do ano passado, e ela me procurou no consultório em dezembro de 2023 agora, com um dreno, ela tinha 18 cirurgias começadas em 2018. Desculpa, 15 cirurgias começadas em 2018, né? Então, assim, eu acho que a endometriose é uma cirurgia que deve
Uma cirurgia, uma doença que deve ser acompanhada por equipe multidisciplinar, né? Porque muitas vezes ela vai estar no intestino, eu vou precisar do meu colega coloprocto. Ela vai estar pegando o canalzinho que traz o xixi do rim para a bexiga, o ureter, e eu vou precisar retirar parte desse canal, fazer um reimplante, e aí eu vou precisar do urologista. Ela pode estar pegando nervos e eu ter que pedir auxílio de um médico que trata a inervação da alvéola. Então... Mas, desculpa, doutor, mas essa paciente, 15 cirurgias porque ela foi operando aos poucos? Ela foi operando uma coisa, depois ela foi operando outra, e assim, é nesse sentido? Porque às vezes ela não, no sentido que acontece, ela faz uma cirurgia, a endometriose acabou não sendo efetiva, a dor não melhorou, ela acabou indo para a próxima cirurgia, e assim acaba sucessivas. Por isso a importância dessa equipe, porque na hora da cirurgia é preciso ter vários profissionais que já resolvam... Na verdade, a gente vai montar a equipe conforme a patologia da paciente. Por isso que os exames, a anamnese, o exame físico, o exame de imagem, né? Todos os cuidados prévios à cirurgia são muito importantes, né? Porque no transoperatório eu chegar lá e descobrir que ela tem uma lesão pegando 10 centímetros do intestino dela e não ter material nenhum para tratar essa lesão e nem o coloprocto para me ajudar, como é que eu vou abordar essa lesão? Eu não vou conseguir abordar. Com certeza. Entende? Então, o que acontece? A endometriose, eu acho que é aí que entra o benefício de a gente ter uma equipe quando a gente tem a suspeita, porque eu tenho o meu radiologista, né, na verdade, são 3 com quem eu trabalho diretamente com a endometriose, eu tenho meu coloproctologista, eu tenho meu urologista, eu tenho a minha fisio, a minha nutricionista, o pessoal da dor crônica. Então, o que acontece? Eu vou sentar com eles e discutir, olha, esse caso é assim, talvez a gente tenha que se preparar, né? Porque a radiologista me deu um sinalzinho vermelho nesse ponto aqui. Então, assim, acho que é uma situação que você vai sentar com o paciente e vai discutir. Com certeza. Que ele é o maior interessado, né? Então, assim, a endometriose... o tratamento, tudo é muito pessoal, muito direcionado ao objetivo da paciente. A paciente que tem dor, alívio da dor, paciente que tem dor e infertilidade, vai priorizar o que? A infertilidade, talvez primeiro, para depois tratar, né? Ou se puder tratar as duas coisas melhor. Então, é um mundo de informações. Doutor, nesses casos, quando uma adolescente, por exemplo, né, vai te procurar e tem esses indícios de que ela tem endometriose, é recomendado que ela cesse a menstruação, por exemplo, com o uso de anticoncepcionais de uso contínuo? Eu acredito que assim, que a paciente que me procura, por ela ter uma dor crônica, que está fazendo ela ir para a cama, ou que está botando ela ao uso de medicação, pronto-socorro, e a gente fizer uma investigação. Essa investigação, parecendo endometriose pequena, ou talvez não aparecer, eu acho que a primeira coisa é tentar fazer o alívio da dor dessa paciente. Uma das formas de aliviar a dor é talvez bloqueando o quadro menstrual dela, ou se ela não quer parar de menstruar, ou é contra o uso do anticoncepcional, ou não pode usar por algum efeito trombolítico, algum efeito de trombose que ela possa ter, alguma doença vascular e tal, né? Aí a gente tem outras opções, né? O uso de anti-inflamatórios, não esteroidais, aí entra a equipe toda, né? Que eu acho que independente de usar a medicação, o hormônio, não usar analgésico, anti-inflamatório e tal, ela é fundamental, porque é preciso fazer uma nutrição com medicações anti-inflamatórias. Não adianta eu te dar um anti-inflamatório e você ir lá e comer alguma coisa que vai piorar a inflamação. Tipo um chocolate, assim? Tipo, Quais são os alimentos? Vamos falar sobre isso. Existem alguns alimentos que são embutidos, inflamatórios? A maioria dos embutidos vão aumentar, né? Quanto mais natureba, como a gente diz hoje, melhor, né? Quanto mais a gente puder evitar os embutidos, né? Até a carne vermelha é inflamatória, exatamente, não é? Né? Então, assim, hoje a gente tem a nossa nutricionista, né? Que ela monta, assim, toda essa questão da nutrição voltada a diminuir o processo inflamatório da doença e melhorar a qualidade de vida, né? Que eu acho que é por aí a fisioterapia para liberar
as dores miofasciais que que geralmente são geradas pela endometriose profunda, né? Porque você tem uma dor crônica, o que que o músculo faz? Ele vai defender. Se o teu ombro está machucado, né? A musculatura aqui do ombro vai contraturar para poder defender, né? Porque se tu mexer vai doer, então ele vai estabilizar ali, tentando. Mesma coisa ocorre com a musculatura, pegando o músculo psoas, que é o músculo que a gente tem, os músculos do assoalho pélvico, e isso às vezes, mesmo a paciente operando, ela vai ter um quadro de dor, porque ela vai ter essa musculatura toda tensionada, essa fáscia presa, né? E que a fisioterapeuta ajuda muito, liberando, né? Orientando o paciente. Então, eu acho que a equipe é tudo, entende? Eu não conseguiria hoje tratar endometriose sem uma equipe toda, porque você não acredito que você não tem que se dedicar muito para poder assumir uma função de todo mundo, né? E doutor, uma coisa que eu acho que a gente deixou passar e que seria interessante a gente falar, fisicamente, né? Se a gente fosse ver a endometriose, o que ela causa no corpo? São aderências? Como é que... É uma doença inflamatória, então ela vai levar à inflamação, né? A inflamação, a gente tem lesões de endometriose ativas, lesões já cicatrizadas, que às vezes tu faz ali a cirurgia, tira uma lesão, e em vez de vir endometriose, vem uma fibrose. Por quê? Porque era uma doença que acabou cicatrizando e formou uma fibrose. Essa fibrose, vamos supor, ela pode levar a retração de estruturas, aderências. Adere então, um órgão ao outro? Exatamente, distorções anatômicas. Então, nós temos endometriose, onde os ovários, que eles são ao lado do útero, a gente chama parouterinos. Eles são recrutados para trás, eles rodam, grudam atrás do útero e ficam encostadinhos. O radiologista gosta muito de botar kissing ovaries, né, que é o beijo dos ovários, quando eles estão unidos. E muitas vezes, além de estar unidos lá atrás, o intestino vem e bloqueia ali. Então, a gente tem uma situação onde, às vezes, tem lesão pegando o útero, pegando os ovários e pegando o intestino, né? E lembrando que a pelve é um funil, né? Então a gente vem e todas as estruturas vão passar por um espaço pequeno, elas se concentram muito ali. Então a gente tem nervos, a gente tem vasos, muitas estruturas importantes na pelve e que ficam tudo muito próximo. Então a cirurgia, ela é uma cirurgia sempre um pouquinho delicada, porque a gente mexe com um monte de estruturas, né? E aí as lesões ativas, elas têm cor escurecidas, tem várias características de lesões. Elas podem ser branquinhas, elas podem surgir como uma falha no peritônio. O peritônio seria tipo uma pele que recobre a barriga internamente. As lesões, elas podem ser violáceas, elas podem ser brancas, podem ter essa falha peritoneal, que é uma falha nessa parte interna que reveste o abdômen, né? Então a gente tem muitas formas de endometriose, né? E também nomes diferentes, porque às vezes a paciente chega lá, doutora, eu tenho endometrioma. É uma forma de endometriose, é uma endometriose de ovário, ela é chamada de endometrioma. Eu tenho adenomiose. O que é a adenomiose? Seria uma endometriose do músculo do útero, da camada muscular, quando o endométrio se infiltra ali e forma pequenas saculações de sangue no meio da musculatura, que vai levar à dor. O paciente queixa muito de dor lombar, que vem para a parede, que vem para a parte anterior do abdômen, na região da bexiga. E nesse caso, o fluxo da menstruação, porque eu tenho amigas que têm, porque na endometriose nem sempre o fluxo é grande, né? Não, se você tiver um útero não doente, a endometriose não tiver nele, você não tiver adenomiose, um útero normal, a endometriose podendo estar ou na parede anterior, onde está a bexiga, ou na parede posterior, próximo do intestino, ou nos ovários, você pode ter um fluxo menstrual normal, né? Só que provavelmente com os transtornos que são os mais comuns, que é dor menstrual, dor na relação. Existe dor até para evacuar, para fazer xixi, dor na relação. E por que isso ocorre, doutor? Vamos supor, se a endometriose pegar o intestino, ela vai levar a uma inflamação. Essa lesão, ela vai infiltrar, né, a musculatura do intestino. Então, se ela for uma lesão ativa, quando ela menstruar, vai ter sangramento nessa lesão.
né? E vai gerar um processo inflamatório, leva a dor e mediadores químicos, e aí entra, né? Mas de qualquer forma, geralmente a dor pode ser também associada a essa distorção anatômica depois de ser uma endometriose mais avançada, né? Pode estar tudo grudado ali, às vezes tu tem intestino grosso, intestino delgado, grudado, bexiga grudado, ovários grudados. Às vezes a endometriose, ela pode infiltrar o útero, vamos supor, a endometriose era externa, né? Era na região posterior e ela entrou para o útero, né? Às vezes o paciente que quer gestar, você vai ter que se ela não conseguir espontâneo, se a indicação for cirurgia, você às vezes vai ter que ressecar parte desse miométrio que está doente ali para diminuir o processo inflamatório, né? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a endometriose e a infertilidade. Existem casos onde a endometriose, de acordo com onde ela está, fica mais difícil de engravidar? Ou, tendo endometriose, a taxa de infertilidade é a mesma? A questão é a taxa de infertilidade para endometriose é 40% a 50%, né? A questão de ter endometriose é que a gente tem, como a gente falou, um processo inflamatório na pelve, né? E isso vai gerar todo um ambiente inóspito desfavorável, exato. Então não significa que assim, eu tenho endometriose, mas eu não tenho nas trompas no ovário. Então isso me ajuda a ter talvez até pensando assim, bem simplificado, talvez minimizaria, né? Vamos supor, se eu tenho endometriose na trompa e a minha trompa está obstruída por via natural, eu não vou conseguir gestar, talvez vou precisar de uma fertilização. Se eu tenho endometriose nos 2 ovários, eu tenho 40 anos, talvez eu vou ter que rever a forma que eu vou tentar, né? Então, assim, a questão é uma avaliação bem delicada, é muito individual, sim, isso é difícil de a gente dar uma... A endometriose, eu brinco, não há receita de bolo, a gente vai ter que sentar com o paciente, ver o objetivo dela, ela tem prole, ela já tem os filhos dela, né? Ela não quer mais gestar, ela tem doença uterina, ela tem doença ovariana, ela tem doença intestinal, ela só tem doença ovariana, qual é que é a melhor forma de tratamento? Será que seria cirurgia? Será que seria hormônio, fisioterapia, acupuntura, enfim, né? E doutor, se a paciente que tem endometriose, ela engravida, tem algum prejuízo ou ao contrário? Na verdade, o que acontece? A gente sabe que ela vai ter uma gestação de risco. Essa paciente vai precisar ser acompanhada por um obstetra que faça um pré-natal de risco, né? A gente geralmente tem números na cidade que trabalham, né? E ela segue o acompanhamento, né? E vai, claro, depender do nível de endometriose, o grau de endometriose que ela tem, né? Então tem muitos fatores, mas ela não é curada pela gestação, né? Sim, porque tem isso, né? Tipo assim, gestou, então assim, não, então pode ser que a endometriose diminua ou ajude, não existe durante isso. a gestação e durante a amamentação, por ação, né, ali de progesterona, dos hormônios, talvez ela minimize um pouco os sintomas, mas ela não é curada, entende? A endometriose não vai ser curada pela gestação. Terminou a gestação, ela vai seguir o acompanhamento dela com o médico que trata ela da endometriose, né? Se não for o obstetra dela, que ela vai ter que procurar o que faz o acompanhamento, porque aí ela vai avaliar se a dor vai ficar igual, se a dor depois, né, piorou, como é que ela vai estar pós-gestação, e aí a gente vai seguir acompanhando, né? Doutora, a endometriose, ela pode, claro, ela pode aumentar, mas assim, ela pode estagnar e ficar durante muitos anos em determinado tamanho? Ela pode permanecer estável, digamos assim, né? Como ela pode mesmo no uso de medicamentos seguir progredindo, né? Ela pode seguir progredindo. Sim, o uso do anticoncepcional, dos remédios, que eu não vou dar um nome para endometriose, eles não conferem parada da progressão da doença, eles vão fazer uma diminuição da reação inflamatória. Consequentemente, nós estamos tentando tratar a dor. Por isso que a gente vai seguir acompanhando, né? Até não surgir drogas que possam tratar de verdade. Né? Doutor, como funciona hoje a cirurgia da endometriose? É uma cirurgia
de risco? É uma cirurgia simples? Como é que funciona? Eu sei que para cada caso vai ser um caso, mas de uma forma geral, como é que funciona? Geralmente a gente, assim, vai para a cirurgia quando a paciente tem uma endometriose que não responde a tratamento clínico, né? Ela não melhora, a dor dela não melhora, ela não tem um ganho de qualidade de vida, ou ela tem a questão da infertilidade também, algumas vezes a gente vai para a cirurgia. A cirurgia da endometriose, ela vai, claro, vai depender muito do grau da endometriose. Se eu tiver uma endometriose pegando intestino, bexiga, ovários, eu vou ter uma cirurgia com risco adicional maior, porque eu às vezes vou ter que ressecar parte, tirar a parte do intestino, então eu tenho todo o risco adicional de uma cirurgia intestinal, né? E esse risco se estende durante o pós-operatório, né? Então a gente segue um acompanhamento, né? Essa paciente, como eu digo, ela vai passar pela equipe antes da cirurgia. Durante a cirurgia a gente está lá presente. No transoperatório ela passa pela nutricionista, se precisar, a fisioterapeuta vai estar lá. Então segue todo um protocolo até que ela esteja recuperada, né? Para poder dar continuidade ao objetivo dela, que se for dor, infertilidade, enfim. Depois de uma cirurgia, a chance de engravidar aumenta? Sim. Aumenta. Aumenta significativamente. Tem um período? Sim. Porque o que ocorre? No momento que eu vou para uma cirurgia e eu tenho uma distorção anatômica, ovários e trompas aderidas lá atrás, né? Ou ovário doente, e eu reestabelecer a anatomia, tratar o ovário, diminuir a inflamação, botei a anatomia no normal, né? Então, essa paciente, ela vai ter uma chance maior de gestar entre os 6 primeiros meses e o 6 ano primeiros meses. que sucede a cirurgia, né? Então, teoricamente, se em 6 meses a 1 ano ela não gestar, a gente pede uma avaliação ao fertileuta, né? Isso, né, sendo bem sucinto, né? Porque... Não, sim, a gente está só tentando esclarecer algumas coisas, porque assim, eu acho que o que é mais importante dessa nossa conversa aqui? A gente não consegue falar sobre tudo e ir a fundo em tudo. É muito complexo. Então assim, mas se a pessoa em casa acender uma luzinha, né, de falando assim, não, talvez eu, ou talvez a minha filha, né? Talvez pode ser, então assim, e procurar um especialista já vai ter cumprido um papel aqui. Dia, né? Já vai ter cumprido o nosso papel. Eu acho que para ser sucinto e o paciente e o nosso ouvinte, ela tem que se atentar aqui, que eu diria assim, questões de dor menstrual, né? Que são incapacitantes ou que ela acha que é muito forte, deveria procurar o seu ginecologista. Né, e relatar isso, porque às vezes não relata, né? Dor na relação. Né? Dor ou sangramento intestinal, urinário no período menstrual, dor pélvica crônica, né? Enfim, a gente tem muitos sintomas, como eu te disse, dependendo de onde ela pega, ela pode levar a sintomas específicos, né? Mas a infertilidade associada, né? Uma coisa importante que a gente nota, paciente que vem usando anticoncepcional, para de usar anticoncepcional para gestar, enfim, e começa a ter dores, ela tem que avaliar, né? Porque às vezes ela começou a usar lá na adolescência anticoncepcional por dor e ficou usando até os 30 e poucos anos quando para não aguenta. E quando ela para, ela começa a ter dor e às vezes não consegue gestar e aí vai ver tem uma endometriose lá. Então eu acho que a paciente que tiver esses sintomas que a gente relatou, é interessante que ela procure né, um serviço médico, seu ginecologista, seu médico de confiança e relate isso, que ele possa investigar, né, com exames de imagem ou encaminhe para um colega que trabalhe com essa doença. Com certeza. Né? Doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui, né? É sempre muito bem-vindo, porque eu acho que é um tema muito interessante e que a gente não precisa falar só em março, que é o Março Amarelo, né, da conscientização, mas que a gente precisa estar sempre falando sobre isso, porque eu acho que a medicina também ela é tão rápida que daqui a pouco vão ter
avanços, né, nesses casos, congressos, enfim, que você está sempre participando. E eu acho que vão ter muitas novidades ainda, com certeza, Deus sobre quiser, isso. E logo, né? Então, e Vai ser um logo. monte de gente precisando Então, dessas com novidades, certeza. né? Eu fico muito feliz, volto sempre que vocês convidarem, né? Porque eu acho que a gente precisa melhorar isso, isso é muito importante. A paciente que tem endometriose, ela tem urgência em alívio das dores, em restabelecer uma vida social, familiar, normal, né? Então a gente fica à disposição. Espero que não tenha me empolgado, porque aí a gente começa a falar muito do além e deixa o básico, né? Que às vezes as pessoas preferem, né? Entende mais no básico, mas fico à disposição caso surja alguma dúvida que precisa ser esclarecida, tá bom? Com certeza. E agradeço muito o convite. Obrigada, doutor. Um abraço. E o Viva Saúde Unimed Tubarão fica por aqui. Eu agradeço a companhia de vocês até agora com a gente e convido para o nosso próximo encontro, quinta-feira, às 8h30 pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão, claro, sempre em nome da Unicred e Maria Rocha. Até o nosso próximo encontro.